Glória a Deus, graças a Deus. Irmãos, abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Em seguida se ponha de pé, se você puder. Glória a Deus. Gostaria de pedir aos irmãos que no momento da leitura da palavra do Senhor evitassem transitar. Só os irmãos que estão trabalhando, tem gente trabalhando aí, as irmãs estão contando as ofertas, outras estão organizando as crianças, então eu entendo. Então, exceto o pessoal que está trabalhando, evite transitar enquanto nós estivermos lendo a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Nós vamos ler do versículo de número 9 até o versículo de número 31. É um texto longo. Eu vou buscar ler bem rapidamente, para que os irmãos possam sentar logo. Divida a sua Bíblia com quem não trouxe Bíblia. E ajude as pessoas que não encontraram, para que encontrem. Após a leitura, permaneça com a sua Bíblia aberta, para você acompanhar o texto comigo. Atos 16, do 9 ao 31, diz assim: E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o evangelho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés num tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam, ou melhor, oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo, e se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário para
que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Pode sentar, muito obrigado. Deixa a Bíblia aberta, um texto grande. Mas eu preciso ler todo o texto, haja vista que vou fazer menção de todo o texto. A gente precisa considerar todo esse contexto. Irmãos, hoje eu quero falar para você essa palavra. Eu quero falar sobre um milagre em Filipos. Um milagre em Filipos. A maravilhosa graça de Deus se manifestando na cidade dos Filipenses, através do virtuoso apóstolo Paulo e seu companheiro Silas. Irmãos, nós vemos aqui que Paulo tem uma visão no versículo de número 9, e naquela visão se apresenta a ele um homem que lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele entende por orientação de Deus que ele deveria pregar o evangelho na região da Macedônia. E quando ele vai lá, vai acontecendo alguns desfechos, vão acontecendo coisas maravilhosas. Eu sei que você conhece o texto, e eu quero extrair desse texto algumas lições para nós, nesse acontecido, nesse fato. Irmãos, a gente precisa considerar algumas coisas aqui, que nos versículos anteriores ao que lemos, nós vamos ver que o próprio Espírito Santo se opõe à ida de Paulo, porque eles desejavam ir para um certo lugar, mas o Espírito Santo os impede. E naquela noite em que foram impedidos pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo tem a visão, que já fora dito, em que, preciso dizer mais uma vez, para a gente reforçar a nossa memória, onde um homem se apresenta a ele pedindo ajuda. Então, a partir dessa visão, dessa orientação que o Espírito lhe traz ao coração, ele com Silas parte para Macedônia para pregar o evangelho. E quando ele chega lá, a Bíblia diz que eles procuram um lugar para orar. Isso está no versículo de número 13. E eles vão procurar um lugar para orar à beira de um rio. E eles percebem que ali existiam algumas mulheres, e eles começam a pregar o evangelho para aquelas mulheres. E uma daquelas mulheres, dentre as tantas que se convertem, tinha uma chamada Lídia. Está no versículo de número 14. E a Bíblia diz que ela era vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. É interessante porque a Bíblia diz que ela já servia a Deus, como tendo somente o entendimento da lei de Moisés. Mas agora lhe é pregado o evangelho e ela se converte a Jesus. Também no versículo de número 14 diz que enquanto Paulo pregava, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Veja que coisa extraordinária. É o que eu costumo dizer algumas vezes aqui, que no máximo o pregador consegue dizer coisas aos ouvidos das pessoas, mas somente Deus tem a capacidade de nos fazer entender as coisas espirituais. Nenhum homem é capaz de ensinar coisas espirituais a outro homem se não houver uma ação do Espírito Santo. E nós vemos aqui no 14 que enquanto Paulo pregava, Deus abriu o coração de Lídia para que ela estivesse atenta à pregação de Paulo. Então ela se converte. No versículo de número 15 diz que não somente ela, mas toda a sua casa. E diz que não somente se converteram, mas ela e a sua família foram batizados naquele mesmo dia. E ela pede a Paulo e a Silas que se eles julgassem que ela fosse digna daquilo, que eles repousassem aquela noite ou pelo menos aquele dia ali. Então ela os convida a dormir na sua casa. Então Paulo consente, Silas consente, eles vão à casa de Lídia, passam a noite lá, dormem lá. No outro dia, no versículo de número 16, nós vamos perceber que mais uma vez eles buscam um lugar para orar. No versículo de número 13, eles procuram um lugar para orar e vão orar. No versículo de número 14, no outro dia, a Bíblia diz que eles procuravam, ou 16, melhor dizendo, que eles foram ao lugar de oração, eles saíram para orar. E acontece algo que estava fora da agenda deles. De repente aparece uma jovem, uma mulher jovem,
que a Bíblia diz que tinha um espírito de adivinhação. E a Bíblia diz no versículo número 16 que ela dava grande lucro aos seus senhores. Ela era uma espécie de empregada de algumas pessoas que usufruíam da ação de espíritos imundos através daquela moça. E ela, através de adivinhações, conquistava muito dinheiro para aqueles que, de uma certa maneira, utilizavam-se dela para enriquecer. E a Bíblia diz que, enquanto eles caminhavam ao lugar da oração, aquela jovem possessa por um espírito imundo vai clamar uma coisa que daqui a pouco eu vou me deter sobre ela. No versículo de número 17, o que é que ela dizia? O versículo de número 17 explica: estes homens que nos anunciam o evangelho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Essa era a fala do espírito imundo dentro daquela moça em relação a Paulo e a Silas. Eles passavam por ali. A Bíblia diz que isso acontece por alguns dias. É mais ou menos assim: todos os dias eles vão a um lugar de oração, e a moça possessa fala todos os dias a mesma coisa. Esses homens que nos anunciam o evangelho, ou melhor, o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Dia após dia, o demônio dentro daquela jovem fazia essa declaração em relação aos servos de Deus. Agora, irmãos, você vai perceber que no versículo de número 18, Paulo ficou perturbado. A primeira lição que eu quero me deter aqui com os irmãos é porque considera o seguinte: o demônio fala na boca da jovem dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação, era verdade ou não era? Eles anunciavam sim ou não o caminho da salvação? Era verdade. Segunda coisa que o demônio diz na boca da jovem: são servos do Deus Altíssimo. Era verdade ou não? Por que Paulo vai se indignar ou vai se perturbar com uma declaração que é verdadeira? E é aqui que eu quero me deter. Em primeiro lugar, que do diabo nós não devemos parar para ouvir, nem que seja verdade. Primeira lição que eu quero compartilhar com a igreja. É o diabo que falou, por mais que seja verdade, nós nunca podemos parar para dar atenção. Paulo nos dá esse exemplo. Ele diz: é verdade que nós anunciamos o caminho da salvação, é verdade que nós somos servos do Deus Altíssimo, mas quem está falando é um demônio. E a Bíblia diz que aquilo causa indignação nele. Aquele elogio era oriundo de um espírito imundo, por isso que ele não para ouvir. Então, do diabo, nem a verdade nós devemos parar para ouvir, nem isso. Segunda coisa que eu quero dizer para os irmãos: por que Paulo se indignou? É porque ele entendeu que muito elogio tem origem no inferno. Muito elogio que muitos de nós recebemos tem a sua origem na boca de demônios. Outra coisa que eu preciso dizer, daqui a pouco a gente vai acertando os pormenores, é que o intuito daquele espírito imundo era causar orgulho nos servos de Deus. E um orgulho seria o suficiente para estancar, para estagnar, para paralisar, para desmantelar aquela missão. Irmãos, nós vemos aqui uma das estratégias do diabo para impedir a obra de Deus através do seu povo: é nos encher de orgulho. Olhe, nem todo elogio você deve ouvir. Nem todo elogio você deve dar atenção. Alguns elogios são de origem diabólica, porque Satanás tem o intuito de gerar no seu coração orgulho, sensação de que você é melhor, sensação de que você é da prateleira de cima, sensação de que você faz parte da casta dos melhores crentes dessa terra. Uma vez Charles Spurgeon pregando, após terminar o sermão, quando ele desceu do altar, uma senhora deu um abraço e disse: pregador, a sua mensagem foi maravilhosa. Ele disse para a mulher: minha senhora,
Satanás me disse a mesma coisa quando eu terminei de pregar. Eu lembro que uma vez eu orei por uma pessoa que estava possessa. E após ela ter ficado possessa, os espíritos imundos saíram, mas a ação do diabo permanecia nela. E eu lembro que essa pessoa olhou para mim, percebendo o que tinha acontecido, e disse: isso aconteceu porque você é bom. Eles saíram de mim porque você é bom. E eu confesso que por alguns minutos, eu era novo convertido, isso deve ter acontecido em 2008. E por alguns minutos eu acreditei que aquilo que foi dito era verdade. E eu comecei a achar que eu era especial. Alguns elogios são satânicos. Elogio é bom? É. Eu lembro que uma vez eu tive um sonho. E eu contei aqui na igreja, eu sonhei que vi um bode bem alto, ele parava na minha frente e tinha um papel dobrado em cima dos lombos do bode, das costas. E ele parou, eu peguei o bilhete, comecei a ler, e era um bilhete me elogiando. E do meu lado direito tinha uma velha, e ela me disse o seguinte, porque o bode chegou e não comentou nada, só trouxe o bilhete. Quando eu li o elogio, aquela velha me disse no sonho: Satanás é assim mesmo, ele fala pouco, e quando alguém não para ouvir o que ele tem para dizer, ele começa a elogiar. E como todo mundo gosta de elogio, todo mundo vai parar para ouvir o que ele tem a dizer. Então o que nós vemos aqui é que alguns elogios têm raiz satânica e nós precisamos evitar. Paulo nos ensina isso. Se ele se orgulha, a missão na Macedônia seria paralisada. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas antes dá graça aos humildes. Se ele perdesse o seu senso de humildade, de pequenez e de dependência de Deus, a fonte da unção de Deus teria sido estancada e Paulo ficaria só e a missão precisaria ser abortada. Outra coisa que eu preciso dizer para você, irmãos, no versículo de número 18, é que nós vamos ver que ela fez isso por muitos dias. Está escrito assim: e isto fez ela por muitos dias. Isso quer dizer, eu já disse aqui, mas preciso dizer de novo, todo dia eles iam orar, todo dia o diabo os tentava, todo dia eles se reuniam para clamar a Deus em algum lugar, e todo dia aquele espírito imundo tentava encher-lhes o coração com soberba. Todo dia que eles iam para a oração, todo dia Satanás os tentava. Isso quer dizer que nós temos essa lida. De um lado a igreja insistindo em orar, do outro lado Satanás insistindo em tentar. Isso é uma verdade que nós não podemos esquecer. Se por um lado você insiste em orar, por outro lado Satanás insistirá em tentar você. Olhe, se a igreja insiste em orar e o diabo insiste em tentar, eu preciso dizer para você que apesar da lida ser muito feroz, a igreja que ora sempre vai vencer. Se a gente insistir em orar, se o diabo insistir em nos tentar, vai se cumprir em nós aquela palavra que está escrita em Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando a gente se inclina a orar, insiste, por mais que o diabo insista em nos tentar, uma hora ele acaba desistindo. Irmãos, outra coisa que eu preciso dizer aqui para você, é que a perseverança deles em oração, tornou evidente a obra do diabo. Em que sentido? Você vai ver no versículo de número 3, que eles foram orar. No versículo 16, você vai perceber que no outro dia eles vão orar de novo. No versículo 18, você vai perceber que eles oraram por muitos dias. Enquanto eles oravam, a menina estava lá, possessa, tentando gerar orgulho no coração deles. E enquanto isso acontecia, quanto mais eles se dedicavam à oração, teve um dia que a obra de Satanás ficou evidente.
Teve um dia, no versículo de número 18, que a menina diz a mesma coisa, aí a Bíblia diz, e Paulo ficou perturbado. Isso quer dizer que teve um dia, que aquilo que o diabo estava fazendo, tornou-se mais claro, porque eles estavam insistindo em orar. Isso quer dizer que quanto mais a gente se dedica em oração, mais Deus nos mostrará a obra do diabo. É como que se dizendo para a gente que o diabo tem mais acesso às pessoas que não oram, que o diabo engana com mais facilidade as pessoas que dificilmente se dedicam em oração. Perceba que eles vão orando até o dia em que Paulo percebe claramente que era um espírito imundo. Quanto mais eles oravam, mais Deus revelava o mundo espiritual para eles. Quanto mais eles se dedicavam a Deus, mais Deus apontava, ali é uma obra do diabo. E eu quero dizer para você aqui que nós temos um princípio espiritual. Nós precisamos considerar os ardis de Satanás. E Deus revela para nós a obra do diabo contra nós, contra a nossa família, contra a sua igreja, à medida que nós nos entregamos a Ele em oração. Eu quero dizer para você que não insista, ou melhor, que não desista da sua vida de oração. Quanto mais você ora, mais a sua visão espiritual vai sendo esclarecida. Quanto mais você ora, mais Deus dá a você discernimento de entender coisas que o diabo está fazendo, que você não entenderia se não estivesse orando. Irmão, a oração é essencial para a nossa sobrevivência. Alguém disse em certa feita: quando eu me dedico mais a Deus, Satanás vem a mim dizendo que eu sou o melhor crente da face da terra. Quando eu fraquejo e peco, Satanás vem a mim dizendo que eu sou o pior crente da face da terra. Mas quando eu oro, Satanás se cala. Então nós precisamos entender que a nossa batalha contra o diabo se dá no nosso momento de oração. Eu fico observando algumas pessoas que passam meses e meses sofrendo por uma ação de Satanás, mas não percebem porque não se dedicam mais à oração. Eu lembro que uma vez eu vi um pastor dizendo que conheceu um rapaz. Ele disse: pastor, eu não estou suportando mais uma tentação. Ele disse: o que é que está acontecendo, meu filho? Eu disse: eu tenho uma secretária jovem, e ela é linda, e eu estou cedendo à tentação. Eu estou a ponto de largar minha esposa e ir embora com minha secretária. Pastor, me ajude. Pastor, eu nunca vi uma mão tão bela na minha vida como as mãos da minha secretária. Ele disse: pastor, eu nunca vi um nariz tão belo igual o nariz da minha secretária. O pastor olhou para ele e disse: meu filho, você está orando? Ele disse: estou não. Ele disse: começa a orar. Largue tudo e faça uma campanha de oração. Jejue. Se tranque no seu quarto. Volte a orar, volte a chorar. Uma semana depois o rapaz procurou o pastor. Disse: pastor, eu fiz o que o senhor mandou. 2 ou 3 dias depois que eu comecei a fazer uma campanha de oração, quando eu vi a minha secretária, eu percebi que o nariz dela até meio torto era, e que as mãos dela não eram tão bonitas como eu achava que era. Então a gente fica cego a algumas artimanhas do diabo quando a gente se nega a orar. Em contrapartida, quanto mais você ora, mais Deus identifica para você o nosso inimigo. De maneira que quanto mais dedicados a Deus nós estivermos em oração, menos nós atacamos pessoas. Eu fico prestando atenção em alguns casos onde pessoas são atacadas pelo diabo dentro de outras pessoas, e essas pessoas, ao serem atacadas, por não discernir que era uma obra do diabo, ele começa a revidar contra aquela pessoa. Então nós precisamos identificar quem nós devemos atacar. Nós precisamos identificar quem é o nosso inimigo. Paulo diz em Efésios 6 que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Nossos inimigos não são pessoas. Se a gente deixar de orar, nós vamos achar que nós precisamos batalhar contra pessoas. Se nós pararmos de orar, qualquer hora dessa a gente começa a achar que a pessoa que congrega com a gente é um inimigo. Se a gente deixar a nossa vida em secreto diante de Deus, Satanás vai nos enganar.
E ao invés de nós identificarmos os problemas que são corriqueiros, porque onde tem ser humano tem problema, e os problemas estão aí para a gente aprender a lidar, e problemas humanos sempre tem, isso é verdade, mas quando a gente está cego ou está com a visão embaçada, os problemas não são exatamente problemas de ordem familiar. E aí o diabo vai agindo e a gente vai achando que quem congrega com a gente é um inimigo. A gente vai achando que tem o direito de revidar ou de pagar com a mesma moeda. Mas quem ora, Deus revela. Mas quem ora, Deus descortina. Deus traz à tona aquilo que está oculto. Deus traz ao nosso entendimento aquilo que nós não podemos compreender por nossa própria capacidade ou força. Eu quero desafiar você a orar mais, porque com certeza você vai ver coisas que você nunca viu na sua vida. Eu conheço irmãs dessa igreja que frequentemente me procuram para dizer: eu tenho medo de orar. Eu disse: por quê? E elas dizem: porque Deus começa a me revelar as coisas. Tem umas 3 irmãs aqui assim. Então a gente precisa romper esse temor e nos dedicar mais à oração, porque a obra de Deus requer do seu povo vigilância. A obra de Deus requer de nós diligência. A obra de Deus requer de nós olhos abertos, porque nós fomos chamados como soldados de Cristo Jesus. Paulo está lá todo dia orando com os irmãos, até o ponto que tem um dia que a revelação desce mais profunda. E aí Deus faz ele entender. Ele olha para a jovem e diz: rapaz, ali não era um elogio, ali era um demônio. Ali não era uma palavra de parabéns, ali era um espírito imundo. O que é que vai acontecer? Versículo de número 18. A Bíblia diz: voltou-se Paulo em relação à moça e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. Eu quero comentar algumas coisas sobre isso aqui. Primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos é que nós vemos no texto aqui, a Bíblia diz que Paulo diz: em nome de Jesus te mando que saias dela. Ele não pede um favor a espíritos imundos. Ele diz: em nome de Jesus eu vou te dar uma ordem, você vai sair dela agora. Em nome de Jesus eu te mando, eu estou dando uma palavra de mandamento a você, de ordem. Saia dela. O nome de Jesus concede a nós poder para nós dar ordens a espíritos imundos. Porque diante de Deus, humildade. Diante de Satanás, autoridade. Ele olha e diz: em nome de Jesus eu te mando, saia dela. Outra coisa que o texto me mostra é que a Bíblia diz que ele se volta para ela e disse ao espírito. Disse a quem? Ao espírito. Ele olha para a moça, mas ele não fala a ela. Ele fala ao espírito. Porque Deus deu a ele graça para ele identificar a raiz do problema. Então ele não lida com a menina. Ele fala ao espírito. Ele dá uma ordem que o espírito saia, mas que a menina fique. É mais ou menos o seguinte: o demônio vai, mas a menina vai ficar. Em alguns lugares nós vemos o contrário. As pessoas expulsam outras pessoas e os demônios ficam. Tem lugar que acontece o contrário. O certo é o seguinte: é expulsar os demônios e as pessoas ficarem, e não o contrário, expulsarmos as pessoas e os demônios ficarem. Quando Pedro diz a Cristo: tem compaixão de ti mesmo em relação à tua morte, se você não precisa morrer, Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás. Ele não fala contra Pedro, ele fala contra Satanás. Como que nos ensinamos? Não, Satanás vai embora, Pedro fica. Se em alguns lugares era mais ou menos assim: não, Pedro, pode-se embora com o seu demônio. E algumas vezes as pessoas saem e os demônios ficam. Mas Deus requer de nós discernimento para que nós expulsemos os demônios e as pessoas fiquem. Outra coisa que eu também preciso dizer para você é que acontece aqui um paradoxo, uma contradição. Olha o versículo de número 19. E vendo seus senhores, porque o espírito de adivinhação saiu da moça,
E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Irmãos, veja só, que paradoxo. Eles estavam livres e a moça estava presa, numa prisão espiritual. Aí eles libertam a menina e agora vão presos. Há um paradoxo aqui. Eles libertam a jovem e se tornam presos. Isso quer dizer que a obra de Deus atrai perseguição. A obra de Deus atrai perseguição. Eu preciso aqui, sobre batalha espiritual ainda, dizer a você que eu falei alguns minutos atrás que o nome de Jesus confere a nós poder de falarmos contra espíritos imundos. Mas quando isso é acompanhado de devoção e humildade e submissão ao nome de Jesus. Caso contrário, nós temos o oposto. Abra comigo aí em Atos 19, por gentileza. Atos 19. Para que a gente não ache que o nome de Jesus é um amuleto, que a gente citando obtém vitória sem ter compromisso com esse nome. Eu vou mostrar aqui para você que é perigoso utilizar-se do nome de Jesus sem ter compromisso com Jesus. A Bíblia vai nos ensinar aqui que é perigoso nós fazermos utilização do nome do Senhor numa batalha espiritual sem termos compromisso com Ele. Atos 19 a partir do 11. E Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Preste atenção agora. E alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, pois, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno e assenhorando-se dos dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Olhe para mim por gentileza. O nome de Jesus não é um amuleto para que a gente, diante de uma batalha espiritual, arriscar dizer alguma coisa que afugente Satanás. Utilizar-se do nome de Jesus sem ter nenhum compromisso com Ele, irmão, é perigoso. Isso é bastante perigoso. Mas não é o caso de Paulo, porque ele tinha comunhão com o nome de Jesus. Quando ele fala, os demônios saem, a menina fica livre, agora eles vão ser presos. E isso identifica para nós que a obra de Deus atrai perseguição. Está em 2 Timóteo 3, acho que no versículo de número 12, diz que aqueles que querem viver piamente para Cristo padecerão perseguições. Isso quer dizer que nós não podemos ser inocentemente, ou melhor, sermos inocentes a ponto de acreditarmos que quanto mais a gente se dedica a Deus, menos a gente vai sofrer. Que quanto mais você se dedica ao Senhor, mais perseguição você atrai para si. Isso quer dizer que à medida em que você se entrega a Jesus, mais perseguição você vai ver. Agora não tenha medo, porque eu vou dizer para você, quando a gente se dedica a Deus, que vê a perseguição, mas vê Deus agindo através de nós, é tão maravilhoso, que a gente diz ao Senhor: meu Deus, a perseguição é dura, mas se for para continuar vendo o Senhor agindo através de mim, eu prefiro a tua unção sobre a minha vida. Irmãos, no versículo de número 19, aparece o seguinte: eles são levados aos magistrados, em 16, 19, e a Bíblia diz que eles consideraram que a esperança do seu lucro estava perdida. Pronto, o espírito de adivinhação sobre a menina saiu, agora a nossa esperança de ganhar dinheiro também se acabou.
Isso revela uma qualidade de gente pior do que a menina que estava possessa. É gente que dava mais valor ao lucro do que a salvação da alma de uma pessoa. Esse tipo de gente é pior do que a menina possessa. Eles nem ficaram felizes pelo fato dela ter sido liberta. Eles consideravam que a fonte do lucro deles havia se estancado. Outra coisa que nós vamos ver aí no versículo de número 21, é que a queixa deles aos magistrados é o seguinte: e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Eles estavam dizendo o seguinte: eles estão tentando nos persuadir a vivermos os costumes deles, e nós não somos obrigados, porque nós somos romanos. Isso quer dizer que eles escorregavam, se desviavam da pregação do evangelho em nome dos costumes. Eles não consideraram que era uma pregação do evangelho. Era mais ou menos assim: eu não quero o evangelho e vou me esconder aqui atrás do meu costume. Isso acontece até hoje. Por exemplo, religião de matriz africana. Tem gente hoje até que acha que é só uma questão cultural e que não tem problema nenhum alguém ficar fazendo oferendas a espíritos imundos. Outra coisa, feitiçaria indígena. Tem gente que acha que isso é normal. Não, é só cultura. Deixa os índios lá. Isso acontece até hoje. Gente se desviando do evangelho em nome da cultura. Outra coisa que a gente vê aqui é que no versículo de número 22 ao 24, eles levam uma surra. A Bíblia diz que os magistrados rasgaram-lhe as vestes, então eles ficaram nus na praça. Imagine aí. Eles ficaram nus em praça pública. Não bastasse isso, foram açoitados com varas. Não bastasse isso, foram presos. Se a gente tivesse lá, o que é que a gente ia pensar? Eita, a missão com eles agora acabou. Estava indo tudo bem, agora eles foram presos. Rapaz, só Deus sabe como vai ser agora. Agora, irmãos, você lembra que Paulo vai à Macedônia porque Deus deu uma visão a ele de um homem dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos? Esse homem era o carcereiro da cidade de Filipos. Então, quando eles vão presos, o que parecia a missão faliu, mas a missão estava continuando, porque Deus queria alcançar o carcereiro, e o único meio de Paulo e Silas pregarem para o carcereiro é que eles fossem presos. Isso quer dizer que quando os homens pensam que estão no controle da situação, eles só estão cumprindo um propósito de Deus. Só estão fazendo isso. Eles pensaram: prendeu, acabou. Não, eles estavam cumprindo aquilo que Deus falou a Paulo alguns dias anteriormente que queria fazer. Que o homem da visão que pediu socorro a Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos, trabalhava no presídio. Então eles vão ser presos. E a Bíblia diz que daqui a pouco eu falo sobre a salvação do carcereiro e da sua família, mas eu quero considerar que o ponto máximo dessa missão é que a Bíblia diz que à meia-noite, ou melhor, perto da meia-noite, eles oravam e cantavam hinos a Deus. Que coisa linda, não é? Após ter passado uma vergonha de tarde, todo mundo de toda a região de Filipos os viu nus. Após terem levado uma surra em praça pública, após terem sido presos, perto de meia-noite eles vão começar um culto. Eles vão começar a orar e vão começar a cantar. Agora, o que é que fazia eles cantar? O que dava condição a eles orarem após ter passado tudo que passaram? Porque se fosse eu, sinceramente, eu não sei se eu teria coragem de orar. Após passar a vergonha de ter tido a minha nudez exposta, após ter tido uma vergonha de ser açoitado à vista de todos, e após passar a vergonha de ter sido preso, eu não sei se eu oraria, mas eles oraram. E eu entendo aqui no próprio texto por que eles oravam. Por que eles oravam, né? Eles oraram nessa situação? Porque eles já vinham orando fazia tempo. Você vai ver isso no versículo de número 13, no versículo de número 14 e no versículo de número 18.
Isso quer dizer que oração já fazia parte do cotidiano deles. Isso quer dizer que a receita para que a gente tenha a capacidade de orar no dia mau é nós termos uma vida de oração enquanto nós estamos em bonança. Que é perigoso nós deixarmos de orar somente quando o cerco apertar para nós. Antes de você orar pela sua família, se ela entrar em risco, para que você não precise fazer uma campanha de oração pela sua família que está se acabando, comece a orar por ela hoje, enquanto está tudo bem. Antes de você orar, antes de você ficar dias sem orar e deixar para orar, por fazer uma campanha de oração somente quando a sua vida estiver escassa, comece a orar hoje, enquanto está tudo bem. Que pelo fato de eles orarem todo dia, isso deu condição a eles de orar no dia mau. Outra coisa que eu preciso dizer para a igreja é que eles não somente oraram, porque a Bíblia diz que quem está triste, ore, e quem está contente, cante louvores. Isso quer dizer que a música e a alegria estão bem próximos. Então parece que eles estavam felizes ali. Já pensou, você imagina a cena? Eles dois sorridentes. Dizem, estou profundamente feliz porque Filipos todo hoje me viu nu. Eu estou tão feliz aqui, irmã Silas, porque a vara desceu nas minhas costas hoje. Eu estou feliz porque o carcereiro amarrou meus pés aqui no tronco. Mas a felicidade deles não tinha origem nas circunstâncias, tinha origem em Deus que fez os céus e a terra. Irmãos, por que eles cantaram naquele momento, apesar de estarem presos? É que ninguém prende quem Jesus libertou. Irmãos, em João 8, Jesus diz que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Gálatas 5:1, Paulo diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Em 2 Coríntios 3, Paulo diz, o Espírito, que Deus é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Se o Espírito de Deus está em nós, a liberdade é em nós. Se Jesus nos libertou, nós somos livres. E se Jesus nos libertou, foi para a liberdade que Ele nos libertou. E aí a prisão não foi suficiente para os parar. Irmãos, eu estou caminhando para o final. Enquanto eles oravam e cantavam, houve um grande terremoto. Aquilo abalou os alicerces, a sapata do prédio estremeceu. Todas as portas foram abertas e foram soltas todas as prisões. Mas Deus não permite que ninguém fuja. Como que dizendo, não, quem cometeu crime tem que pagar. Então as portas se abrem, mas ninguém consegue fugir. Mas o carcereiro acha que todos fugiram. Então, como a culpa seria do carcereiro se algum preso fugisse, então ele intenta se matar. E Paulo diz, não faça isso que todos nós estamos aqui. E ele pede luz, no versículo de número 29, alguém acende a lamparina, e ele trêmulo se prostra diante de Paulo e Silas. E ele fala o seguinte, leva-os para fora e diz, senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E aí Paulo faz uma das declarações mais célebres de toda a Bíblia Sagrada. Ele diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E se cumpre a visão que Paulo tem lá no versículo de número 9. O espaço macedônio nos ajuda em relação àquele rapaz. Então naquela mesma noite, ele não somente aceita a fé, mas ele leva Paulo e Silas para sua casa. Está aí no versículo de número 33. O que é que acontece? Paulo e Silas pregam para toda a sua família, todos se convertem. E no versículo de número 33 também diz que eles foram batizados. Irmãos, eu quero finalizar dizendo para você que quando tudo parecia perdido, Deus fez um milagre tão grande na prisão de Filipos, que ali houve arrependimento, houve salvação e houve batismo no mesmo dia. Quando parecia que a missão tinha se acabado, é que estava se cumprindo o projeto de Deus através dos seus servos.
Irmãos, o milagre de Filipos é exatamente isso. É Deus dar uma visão a Paulo e dizendo para eles: vá pregar na Macedônia. O que não é a garantia de que eles não iriam sofrer. Porque a gente tem a sensação de que se Deus confiar a nós uma missão, a gente acha que vai ser tudo maré mansa e que ninguém vai ter problemas. Não é assim. Servir a Deus implica em ter que lidar com alguns problemas, com algumas dificuldades. Outra coisa que nós entendemos do texto é que quanto mais a gente ora, mais Deus identifica para nós a obra perniciosa do diabo. E nós precisamos tomar cuidado com os elogios, porque às vezes eles têm o intuito de nos orgulhar. Em último lugar, quando tudo parecia perdido, que eles foram presos, Deus, através de Paulo e Silas, salvou o carcereiro e a sua família. Eles se arrependeram, foram salvos e foram batizados. Fique de pé, por gentileza, se você puder. Eu quero com isso resumir dizendo a você que o Deus que fez esse milagre extraordinário em Filipos é o mesmo Deus que está no seu coração. Porque eu não acredito que você esteja enfrentando uma situação tão ruim como Paulo enfrentou naquele dia em que fora preso. E eu também preciso dizer para você que por mais que a situação pareça que é o fim, que não tem saída, que você está num impasse, que você está num beco que não lhe permite se afugentar daquele lugar, por mais que pareça que é o fim, Deus sempre tem uma saída de vitória para o seu povo. Qual é o seu problema? Eu não quero aqui fazer nada mágico, até porque eu nem sou mágico. Eu não quero aqui puxar um gatilho que vai disparar em você coisas que acontecem num piscar de olhos. Eu quero simplesmente que você acredite que essa palavra é verdade e que você considere essa situação que você está enfrentando agora. Entenda que Deus é poderoso para utilizar-se dessa situação para o seu propósito. E que eles não foram presos por acidente, eles foram presos por um propósito. Deus não perde para as circunstâncias. O controle não foge da mão de Deus quando nós achamos que estamos desorientados. Você pode até perder o controle da sua vida, se é que você tem, mas Deus permanece assentado no trono. E eu sei que tudo que você está enfrentando porque Deus queria que fosse assim. Se é falta de saúde, Deus tem um propósito. Se é falta de apoio, Deus tem um propósito. Se é falta de dinheiro, Deus tem um propósito. Para que você entenda que o homem não vive somente do pão que é colocado na boca, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Então Deus permite a fome para que a gente entenda que mais precioso do que o pão que nos alimenta o corpo é a palavra de Deus que alimenta a nossa alma. Sai daqui firme, levante a sua cabeça, creia no Deus que pode fazer um milagre poderoso na sua vida. Acredite, nada que está acontecendo na sua vida é por acaso.